Capítulo 561 – Um mecanismo único de entrada. Dentro da maior nave pirata que estava no meio da formação da frota, 3 indivíduos estavam sentados na cabine enquanto observavam um minúsculo ponto amarelo ao longe. Capitão Roger, chegaremos ao planeta em menos de 30 minutos se mantivermos o mesmo ritmo. Um lagarto humanoide com coleira preta informou. Ele estava sentado diante do painel da cabine, sugerindo claramente seu trabalho como operador da nave espacial. Devemos aumentar nossa velocidade? Uma mulher digna com um corpo musculoso e uma mandíbula magra sugeriu enquanto olhava para trás. Ela estava olhando para o Capitão Barbudo, que tinha tatuagens de aranha por todo o rosto e pescoço, o que o tornava horrível de se olhar. Deus sabe se ele também havia tatuado todo o corpo. Não sabemos se aquela doninha já havia vendido ou compartilhado o mapa com outras pessoas antes de pegá-lo dele. O capitão falou com uma voz imperativa. Na verdade, o planeta pode estar infestado com outros piratas ou clãs de linhagem. Se aumentarmos nossa velocidade, seremos detectados por seus radares. O operador da nave espacial concordou. Espero encontrar 1 ou 2 grupos lá. A digna mulher lambeu os lábios e disse, isso nos poupará meses de esforços para examinar todo o planeta em busca de ruínas. Parecia que Félix havia cometido um grande erro, pois sempre presumiu que os piratas do Blood Mary encontrariam as ruínas daqui a 1 mês se a linha do tempo permanecesse a mesma. Ele estava um pouco confiante de que suas ações não deveriam ter mudado o comportamento dos piratas, já que eles raramente usam pulseira ou se importam com as notícias do SG. Isso porque eles não podiam usar para que a rainha não informasse sua localização às autoridades devido à quebra de vários contratos. Félix estava certo nesta parte, pois os piratas do Blood Mary nem se importavam com a existência da organização fantasma ou de Félix e simplesmente se concentravam em suas próprias coisas. No entanto, mesmo seguindo a mesma linha do tempo, Félix não conseguiu explicar a noção de que os piratas poderiam ter chegado às ruínas meses antes da data mostrada no documentário. Mas ele não deveria ser culpado já que o documentário foi editado para mostrar que os piratas foram direto do espaço para o local da ruína completamente oposto à discussão dos 3. Neste momento, eles estavam navegando em direção ao planeta deserto, buscando as riquezas das ruínas, sem saber que estavam prestes a experimentar a primeira mudança em sua linha do tempo. Enquanto os piratas foram deixados para discutir as ruínas, Félix e o resto já haviam chegado à pirâmide sem serem cercados por aqueles gritadores de tumbas. O spray foi eficaz, pois os Tomb Screamers continuaram evitando a festa a todo custo. Durante sua jornada, eles perceberam que nada aqui era realmente feito de ouro. Tudo se devia ao pó dourado dos Tomb Screamers cobrindo todo o chão e pilares. Eles até começaram a se perguntar se a pirâmide também era dourada por causa da poeira ou não. Chefe, e agora? Eric perguntou enquanto levantava a cabeça, estreitando os olhos para o topo da pirâmide que chegava a quase 200 metros. Os demais também examinavam a área ao seu redor enquanto permaneciam parados acima da última escada. Nenhum deles se atreveu a avançar sem a aprovação de Félix. Como tudo o que vivenciamos é quase igual ao da outra parte em suas próprias ruínas, é justo assumir que as armadilhas e as condições para acessar a pirâmide também deveriam ser as mesmas. Félix os alimentou com algumas besteiras para acalmar seus nervos antes de acrescentar, quero que vocês criem uma formação triangular estreita e deem um passo unificado de cada vez. O que? Todos ficaram confusos ou surpresos com a ordem. Mas ver que Félix não estava rindo fez com que entendessem que ele estava falando sério. Formem-se. Malak não perdeu tempo pedindo a Félix que se explicasse, pois ela sabia que os sprays poderiam durar apenas 2 horas. No início houve alguma confusão sobre a colocação, mas Malak cuidou disso começando a nomear seus cargos. Momo foi colocado no comando do triângulo enquanto Eric e Poalani foram colocados nos outros 2 cantos. O resto foi deixado para preencher o interior. Eles fizeram questão de deixar espaço suficiente para darem um passo à frente sem tropeçar um no outro.
Quando Félix viu que eles estavam prontos, ele explicou. O outro esquadrão descobriu, após várias tentativas fracassadas, que para abrir a pirâmide, você precisa andar nesta formação como uma única unidade. Provavelmente havia sensores no solo que reagiam apenas a este método único. Se não há armadilhas aqui, por que não podemos entrar com força bruta? Eric se perguntou, por que a pirâmide é feita de estrucrase, um dos 10 minerais mais fortes de todo o universo? Félix desmascarou sua ideia. Os outros não ousaram subestimar a pirâmide depois de ouvir isso. Tudo bem, Malak comece a liderar o time e certifique-se de seguir em frente, não importa o que aconteça. Félix informou enquanto pairava acima deles. O que vai acontecer se não estivermos sincronizados? Malissa perguntou. A pirâmide não se abre. Félix os confortou. Não há chances limitadas, apenas continue fazendo isso até acertar. Porém, lembre-se de que os sprays têm uma duração limitada, então você não pode demorar mais de 15 minutos para abri-los se quiser reunir os tesouros dentro dele. Malak acenou com a cabeça e disse, quando contar até 3, daremos um passo à frente com o pé esquerdo. Aí vou reiniciar a contagem e isso leva para usar o pé direito. Continuaremos assim até que Sir Félix nos diga para parar. Entendido? Sim. Todos acenaram com a cabeça, menos Eric ergueu a mão e perguntou timidamente, vamos passar exatamente para o 3 ou depois dele? No momento em que você me ouvir dizer isso, dê um passo à frente. Malak estressou. Ao ver que todos estavam prontos, ela se aprofundou e começou a contar telepaticamente. No instante em que ela disse 3, todos deram um passo à frente com o pé esquerdo. Porém, nada aconteceu, fazendo-os olhar um para o outro. Alguém errou? Codrice perguntou. Vocês estão indo muito bem, continuem. Félix os apressou. Quando ouviram sua aprovação, Malak começou a contar novamente e os outros entraram em estado de concentração, movendo-se exatamente na contagem de 3 todas as vezes. Fizeram isso 7 vezes seguidas, cruzando um terço do caminho que levava à pirâmide. No entanto, ainda nada mudou muito. No entanto, eles não pararam e questionavam Félix, mas continuaram no mesmo pântano unificado. Devido aos seus sentidos e foco nos subúrbios, eles estavam indo muito bem até agora, sem quebrar a unidade. 1, 2, 3. Baque. Riacho. No momento em que cruzaram metade do caminho, o chão afundou um pouco, criando ruídos ensurdecedores. SSH. Os Tomb Screamers ficaram loucos depois de ouvir o barulho quando começaram a bater as asas em direção a eles. Isto criou uma imagem horrível de um mar de insetos, com o objetivo de engoli-los. Porém, devido ao repelente, eles acabaram pairando 5 metros ao seu redor, criando uma cúpula dourada viva que causaria arrepios na espinha do homem mais durão da galáxia. Percebendo que eles estavam começando a entrar em pânico, Félix enfatizou rapidamente, não deem um único passo. Você arruinará todos os seus esforços e será forçado a reiniciar tudo de novo. No momento em que Nietzsche ouviu isso, seu pé congelou ligeiramente acima do chão. Ela estava prestes a dar um passo para trás reflexivamente. Sinto muito. Nietzsche se desculpou com a cabeça baixa, sabendo que ela poderia ter estragado tudo para eles. Assim como Malak queria confortá-la, Félix balançou a cabeça e disse, vocês ainda estão no cofre. Você só precisa levantar um pouco o pé e colocá-lo no momento exato para reiniciar. Graças a Deus. Ao ouvir isso, Malak imediatamente começou a contagem regressiva, indiferente aos milhões de Tomb Screamers que estavam literalmente a 5 metros de distância de seu rosto. Nietzsche e Malissa até fecharam os olhos para não vê-los e apenas seguiram a voz e a intuição de Malak. Funcionou perfeitamente, pois o solo afundou ainda mais depois que eles deram outro passo unificado. SSH. Isso agitou ainda mais os Tomb Screamers, mas eles ainda se recusaram a cruzar a marca dos 5 metros. Ao ver isso, o esquadrão os ignorou completamente e continuou seu caminho descendente. A essa altura, eles já perceberam que a entrada não estava na pirâmide em si, mas no caminho que a conduzia.
Quem se daria ao trabalho de verificar o caminho em si e não a pirâmide? Eles perceberam que tiveram sorte por Félix estar ali, fornecendo-lhes informações tão cruciais. Se não fosse assim, Félix não tinha dúvidas de que seriam necessários pelo menos 7 dias de tentativa e erro para finalmente ter sorte neste mecanismo oculto, ao contrário dos piratas do documentário. Os bastardos abriram a pirâmide no momento em que chegaram ao mundo subterrâneo. Félix não sabia se eles tinham informações sobre as ruínas ou se haviam eliminado os dias perdidos tentando abri-las. Seja lá o que for, o mesmo portão dourado que apareceu no documentário surgiu diante de seu rosto depois que o time deu o último passo. Creio que o caminho começou a subir sozinho depois que o esquadrão chegou a esta sala subterrânea. Quando finalmente se conectou com o teto, a escuridão consumiu a sala, não permitindo que o esquadrão visse seus dedos. Estamos presos, Eric murmurou. Antes que outra onda de pânico se instalasse, Félix garantiu-lhes: não se preocupem, pessoal, há outra saída. Você o ouviu, Malak disse enquanto ligava a lanterna de sua pulseira. Alguns deles fizeram o mesmo, iluminando facilmente toda a sala. A primeira coisa que veio do ponto de vista deles foi o portão dourado decorado com hieróglifos hipnotizantes e imagens de criaturas humanoides. A imagem da Senhora Esfinge em ambas as formas predominava no portão, fazendo o esquadrão acreditar que as ruínas pertenciam a ela. Ancião, seu adorador não poderia ser um pouco discreto em sua devoção. Félix olhou sem palavras para as centenas de fotos e desenhos de Lady Esfinge no portão. Ele não olhou atentamente para o portão em sua vida anterior, o que o fez perder a oportunidade de ver aquelas fotos. Se não fosse por isso, ele teria adivinhado que as ruínas pertenciam à Senhora Esfinge instantaneamente. Quanto ao seu time, eles já haviam puxado as pulseiras e começado a tirar fotos ou filmar o portão, sabendo que tinham acabado de encontrar ouro em termos de informação. Fim do capítulo. Capítulo 562, os hieróglifos no portão. Eu me pergunto por quanto essas fotos e vídeos seriam vendidos. Eric sorriu enquanto tirava fotos de diferentes ângulos, esquecendo completamente que Félix estava com eles. Por outro lado, Malak ainda era sensato o suficiente para se importar com a opinião de Félix sobre esta descoberta. Sir Félix, a organização está interessada nas informações coletadas nessas ruínas. Ela perguntou. Félix acenou com a cabeça, fazendo Eric e os demais suspirarem de desânimo enquanto abaixavam as pulseiras. Eles sabiam que seria impossível lucrar com essas informações se a organização assim o exigisse. Não se preocupe, a organização não é tão barata assim para tirar isso de suas mãos sem te pagar. Félix os confortou. Embora ele realmente não se importasse com a informação, seria muito estranho dizer-lhes que a organização não tinha utilidade para eles. Afinal, para cenários gigantescos, informações ocultas como essas eram tudo. Vamos discutir o pagamento mais tarde. Félix apontou para o portão e informou: não vai ser fácil abri-lo. Malak acenou com a cabeça e estendeu o braço para frente. Então, ela ativou o recurso de digitalização, tentando buscar armadilhas, pistas, chaves ou qualquer coisa que não correspondesse à sala. Infelizmente, ela acabou sem nada. Só por segurança, ela olhou para Momo e disse: sua vez. Momo acenou com a cabeça e separou o braço do ombro. Então, ele jogou em direção ao portão enquanto recuava com o resto. O braço não tocou o portão, mas pousou bem próximo dele. O braço logo começou a se transformar e crescer em tamanho até que uma versão menor de Momo foi criada. Ele caminhou pela área enquanto tocava as paredes e o chão, claramente querendo ativar armadilhas. No entanto, ele não encontrou nada. Isso pode ser um bom ou um mau sinal, pois encontrar armadilhas e ativá-las elimina a sensação de perigo desconhecido. O que agora? Codrice perguntou. Vamos abrir o portão. Como exatamente podemos fazer isso? Não tem buraco de fechadura ou qualquer buraco nesse sentido. Como Dori mencionou, o portão não parecia acessível por chaves ou empurrável com força bruta.
Mesmo assim, Poalani ainda decidiu tentar a sorte e abrir o jogo. Pessoal, por favor, me deem algum espaço. Ele perguntou enquanto caminhava de volta para o final da sala. Descobrindo que ele estava planejando quebrar o portão, o esquadrão rapidamente ficou nas laterais da sala. Intrigado, Félix decidiu assistir, pois também não sabia exatamente como os piratas abriram o portão. Sua memória extraída do documentário não estava completa, pois durou horas, apesar de ter sido fortemente editado. Asna o informou que ele estava pulando muitos detalhes que antes considerava inúteis. Como este templo pertencia ao adorador da Senhora Esfinge, isso apenas significava que a chave não seria baseada na violência. Félix pensou enquanto observava Poalani se transformar em um homem-urso com duas longas presas, pelo marrom grosso e, por último, um unicórnio no centro da testa. Naturalmente, para que a transformação funcionasse, ele precisava tirar o capacete, obrigando-o a prender a respiração para não sufocar. Não querendo perder tempo, Poalani estreitou os olhos vermelhos no portão e disparou sobre as quatro patas, semelhante a uma escavadeira. Devido ao tamanho da sala, ele alcançou o portão quase instantaneamente, batendo a cabeça bem na estreita abertura no centro. THUD. A onda de choque resultante de tal colisão sacudiu a sala, fazendo com que o resto se segurasse na parede para não cair. Funcionou? Eric perguntou entusiasmado, sentindo que uma força tão grande poderia resolver o problema. O resto também pensou o mesmo. Infelizmente, quando olharam para o portão, descobriram que a testa de Poalani estava sangrando muito enquanto o portão não havia sido sequer arranhado. Não pode ser, Kodri questionou, o portão também foi criado a partir do Estrucrase. Possivelmente, Poalani respondeu enquanto esfregava a testa ensanguentada. Ele não parecia estar com muita dor, mas apenas irritado por não ter deixado uma marca no portão. Ele rapidamente desativa sua habilidade de transformação e usa seu capacete novamente, pois ele possui um mecanismo de autolimpeza. Chefe, alguma ideia? Eric perguntou. Félix não respondeu enquanto se concentrava nos hieróglifos dispostos perfeitamente em duas linhas retas nas laterais do portão. Não tendo absolutamente nenhuma ideia do que estava vendo, Félix desistiu e pediu ajuda. Asna, importa-se de traduzir para mim? Por que você não pergunta para a irmã mais velha? Asna bufou, ela conhece a língua melhor do que eu. Félix tossiu, sem querer dizer que não queria incomodar Lady Esfinge durante sua hora de estudo. Ele sabia que Asna iria atacá-lo instantaneamente. Achei que você estava melhor, acho que me enganei. Anciã Esfinge, você pode Espere um segundo agora. Asna o interrompeu no meio da frase com um amplo sorriso de satisfação e disse, vou lhe fazer um favor, já que estou de bom humor. Félix sorriu levemente e deixou que ela se concentrasse na leitura dos hieróglifos. Um momento depois, Asna esclareceu a linha do lado esquerdo, um oceano que não poderia ser atravessado mesmo que alguém o viajasse por trilhões de anos. Então, ela mudou para o lado direito, qual é o objeto mais puro do universo conhecido e desconhecido? É isso, Asna disse enquanto tomava um gole de uma lata de Coca-Cola. Eles parecem enigmas para mim. Félix franziu as sobrancelhas, acreditando que era muito comum que o adorador da Senhora Esfinge soubesse de seu hábito anterior de contar enigmas. Então, a chave do portão deve estar nesses dois quebra-cabeças. Félix fechou os olhos e começou a refletir sobre cada um deles. Um oceano que não poderia ser atravessado mesmo que alguém o viajasse por trilhões de anos, isso pode significar muitas coisas relacionadas ao infinito. Inferno, poderia ser o próprio infinito. Lady Esfinge riu baixinho enquanto lia seus pensamentos. Mas ela não interveio ou o ajudou. Ela não estava tão entediada. Qual é o objeto mais puro do universo conhecido e desconhecido? É material ou algo assim? Espere um segundo. Quando Félix leu o outro e tentou conectá-los, ele encontrou uma pequena conexão que teria desaparecido sem o seu conhecimento de alguém. Senhora Esfinge.
Ele sabia que o templo pertencia à adoradora da Senhora Esfinge, o que implicava que a resposta deveria estar relacionada a ela, já que sua devoção estava obviamente à beira da loucura. Por ter uma conexão tão clara, ele encontrou facilmente a solução para ambos os enigmas. Conhecimento e verdade. O primeiro enigma implicava que o conhecimento nunca poderia ser aprendido por completo, não importa quanto esforço alguém fizesse. Enquanto isso, o outro implicava que a verdade era o objeto mais puro do universo. Ele não sabia por que se referia a isso como um objeto, mas fazia sentido. Então, a chave é o conhecimento e a verdade. Félix massageou as têmporas enquanto inspecionava o portão. Como exatamente devo usá-los para abrir o portão? Félix não sabia se deveria gritar em voz alta ou escrevê-las em algum lugar do portão. Ele estava preocupado que algo ruim pudesse acontecer se ele escolhesse mal. Afinal, ele estava no comando sem seu conhecimento prévio. Ele não se importava em arriscar sua vida ao tomar uma decisão, mas na verdade estaria arriscando a vida de seu esquadrão enquanto estivesse deitado em uma cama confortável. Por isso, ele passou 1 ou 2 minutos pensando profundamente enquanto inspecionava cada canto e recanto do portão. Depois de não detectar nada incomum, Félix pensou, acho que precisarei dizê-las juntos. Como Lady Esfinge é chamada de guardiã do conhecimento e da verdade, direi-as exatamente nessa ordem. Asna, por favor, soletre para mim essas 2 palavras corretamente em linguagem hieroglífica. Félix perguntou com um tom sério. Asna sabia que não era hora de brincar, pois não acabaria matando o esquadrão devido a um erro dela. Então, ela soletrou essas 2 palavras lentamente e o corrigiu quando ele tentou pronunciá-las. Isso continuou por mais 1 minuto. O esquadrão já havia desistido de Félix depois de vê-lo congelado diante do portão. Eles estavam tendo sua própria discussão sobre como abri-lo. Infelizmente, todos os seus planos giravam em torno da violência, já que não havia mais nada a ser feito aos seus olhos. Não era como se eles pudessem ler hieróglifos e ver o que Félix estava vendo. Eu me pergunto o que o chefe está pensando. Eric disse telepaticamente. Acho que ele ficou offline para entrar em contato com a organização. Malissa sugeriu. Eu estou, SHSHSHS, ele está de volta. Malak os acalmou depois de ver que Félix havia se movido para o centro do portão com as mãos cruzadas e os olhos fechados. Então, do nada, um barulho estranho e estridente emergiu de sua garganta, confundindo todos igualmente. Antes que pudessem refletir sobre isso, Félix continuou falando assim. O que há com Oi? Creik. Assim como Kodrik iria esclarecer sua confusão, sua boca se alargou em choque, assim como os outros que estavam com os olhos fixos no portão que se abria lentamente. Kabak. Ninguém se importou em ver o que havia além da escuridão dentro do portão, pois seus olhos se voltaram para Félix, que suspirava de alívio. Boss, chefe, como você fez isso? Com admiração e descrença, Eric questionou o que se passava na mente de todos. Félix sorriu levemente para eles e disse, tive uma ajudinha. Fim do capítulo. Capítulo 563, a primeira armadilha. Humph, minha bunda. Asna bufou enquanto olhava para ele de lado. Félix a ignorou e disse ao seu esquadrão, não vamos perder mais tempo, estamos com pouco. Malak e o resto engoliram suas perguntas e acenaram com a cabeça. Então, eles mudaram sua visão para o que estava atrás do portão dourado. Escuridão negra como breu. Malissa, que é capaz de ver claramente no escuro por ser um morcego Halfling, exclamou, existem 3 caminhos. Os outros rapidamente localizaram suas lanternas na escuridão e viram um corredor conectado a 3 entradas. Este é o pior cenário. Malak franziu as sobrancelhas e falou, não podemos nos separar e vamos perder muito tempo se escolhermos mal. Isso se não formos mortos por armadilhas imediatamente se escolhermos o caminho errado. Os outros não puderam deixar de concordar com a cabeça. Que tal eu me dividir em 3 partes e explorar todos os 3 caminhos primeiro? Momo sugeriu. Antes que o esquadrão pudesse interagir com sua ideia, Félix a desligou imediatamente,
não vai funcionar, pois este é um labirinto cheio de armadilhas. O outro esquadrão acabou encontrando exatamente a mesma coisa. Eles passaram com sucesso? Eric perguntou com um tom nervoso. Nem todos eles. Félix balançou a cabeça. Eles tinham a vantagem dos números, então puderam se dividir em 3 grupos e percorrer todos os caminhos. No entanto, apenas 5 companheiros de esquadrão conseguiram sair com sucesso. As expressões dos membros do esquadrão não pareciam tão boas depois de ouvir isso. Se apenas 5 deles sobrevivessem de provavelmente dezenas de linhagens, então a situação deles era muito mais mortal do que esperavam. Se ao menos fosse possível que os hologramas atravessassem paredes, teríamos enviado o líder ou outra pessoa para explorar os caminhos rapidamente para nós. Nietzsche disse suavemente. Se isso fosse possível, Félix já teria se oferecido como voluntário para procurá-los, para que pudesse esconder o fato de que conhecia o verdadeiro caminho para todos os 3 tesouros. Infelizmente, o recurso poderia ser chamado de fantasma, mas ainda estava sujeito às leis do universo. A luz não pode viajar através de objetos opacos. Então, a imagem holográfica de Félix que foi feita de luz precisa estar sempre em contato direto com a pulseira de Malak. O que agora? Deveríamos improvisar? Eric se perguntou. Os outros permaneceram em silêncio, pensando profundamente em maneiras de escolher o caminho certo ou pelo menos explorá-los o mais rápido possível. Momo poderia explorar todos os 3, mas levaria muito tempo para ele viajar por todos eles devido ao fato de suas cópias serem menores em estatura. Que tal rastrearmos os passos exatos do esquadrão anterior? Félix esclareceu sua besteira. Se a mesma entidade que criou o outro templo era a proprietária deste, então há uma grande chance de o labirinto ser um pouco o mesmo. Bem, o esquadrão se entreolharam com expressões não convencidas, parecendo que achavam que era uma ideia estúpida criar o mesmo labirinto em vez de apenas misturar algumas paredes. Porém, até agora tudo o que Félix disse acabou acontecendo e eles estavam mais inclinados a acreditar na organização Intel do que na sua própria. Principalmente quando eles não tinham outros planos no momento e o tempo era curto para gastá-los pensando bem, para um plano. Já haviam se passado 15 minutos e eles ainda estavam no portão da pirâmide. Isso não parecia tão bom. Mas eles ainda não concordaram precipitadamente, pois entenderam que só tinham uma chance de vencer. Félix os deixou para discutir o assunto por vontade própria. Se eles escolhessem confiar nele, estariam seguros, mas se decidissem seguir outro plano, ele faria o possível para atrapalhá-los. Ele não estava brincando quando disse que os outros 2 caminhos eram uma sentença de morte, já que viu no documentário como aqueles piratas nunca mais apareceram. Até o final do documentário. Depois de alguns minutos lançando ideias, o time percebeu que tinha apenas 3 opções: separar-se, enviar Momo e perder uma quantidade substancial de tempo que poderia custar-lhes a vida mais tarde, ou confiar na inteligência de Félix. No final, eles decidiram pela última opção. Momo, você estará na frente do time com Sir Félix. Malak disse enquanto exalava profundamente. Momo acenou com a cabeça e deu um passo à frente, passando pelo portão. O resto esperou até que ele estivesse a 10 metros de distância deles e depois o seguiram. Pegue o caminho da esquerda. Félix disse. Momo seguiu pelo caminho da esquerda obedientemente enquanto iluminava as paredes e o chão, caso houvesse uma armadilha. Ele também estava utilizando seu scanner de pulseira para detectar qualquer anormalidade. Felizmente, eles cruzaram todo o corredor fechado sem encontrar nenhum perigo. No entanto, eles acabaram alcançando outro cruzamento feito de 2 caminhos. O certo, Félix informou com um tom confiante. Momo pegou e o resto o seguiu. Quando chegaram a outro cruzamento com segurança, começaram a se sentir um pouco confiantes na informação de Félix. A confiança deles também aumentou depois que eles cruzaram com sucesso o 3º, 4º e 5º corredores. Ele realmente fez 2 labirintos exatamente iguais em 2 templos. Eric disse sem palavras, que idiota. O resto não poderia estar mais de acordo. No entanto, eles ficaram felizes por ele ter feito isso, pois os ajudou muito.
Estamos perto? Malak perguntou enquanto enfrentava outro cruzamento. Sim, Félix acenou com a cabeça e disse, se a informação estiver correta, então alcançaremos o primeiro tesouro menor depois de seguirmos pelo caminho da esquerda. Todos ficaram um pouco irritados com o som disso e começaram a andar com passos mais rápidos pelo caminho da esquerda. Porém, o momento passou pela metade, eles foram forçados a parar ao ver que Momo havia enrijecido em seu lugar. Gente, acho que pisei em uma armadilha. Momo disse com um tom calmo enquanto olhava para o pé que havia afundado apenas 1 centímetro no chão. Se não fosse por sua vasta experiência em lidar com armadilhas, ele teria aplicado mais força ou levantado o pé. Em ambas as situações, a armadilha dispararia e o mataria. Na pior das hipóteses, afetará todo o time. Você está certo? Malak perguntou enquanto recuava lentamente com o resto do esquadrão. 100%. Todos sentiram seus corações afundarem com sua confirmação. Eles não sabiam em que armadilha ele pisou e era isso que os assustava pra caralho. Desta vez Félix não disse nada nem avisou Momo antes de pisar na armadilha, pois sabia que seu esquadrão poderia lidar com isso. Se fosse algo sério como trancá-los dentro do corredor ou algo parecido, ele não teria ousado reter informações. Continue recuando lentamente até sairmos do corredor. Malak ordenou. Momo, divida seu braço com a pulseira e o terno. Então faça com que venha até nós. Isso garantirá sua sobrevivência depois de remover os pés. Momo já estava planejando fazer isso. Ele estava simplesmente esperando que eles saíssem. Depois de ver que apenas pequenos pontos brancos haviam sido deixados para trás, Momo executou seu plano de sobrevivência. O braço se transformou em uma versão minúscula de si mesmo e começou a deslizar no chão em forma de esfera. Só depois de sentir que seu braço havia alcançado o grupo é que Momo levantou a perna casualmente. Nenhum pingo de medo ou preocupação foi mostrado em seu rosto endurecido e gelatinoso. Do nada, rangidos começaram a ecoar no corredor, deixando Momo confuso sobre de onde vinha o som. Assim como ele planejava recuar para um local seguro, ele ficou surpreso com o surgimento de um exército de múmias na frente e atrás dele. Todos pareciam ser apenas um monte de esqueletos de espécies diferentes, com um talismã verde brilhante na testa e olhos verdes feitos de chamas. Os cacarejos de antes saíam de suas bocas enquanto eles mordiam os dentes continuamente. Momo, o que foi isso? Malak perguntou imediatamente após ouvir os ecos desses ruídos. Estamos com sorte. Eles são apenas um bando de múmias de classe baixa e sem cérebro carregando morcegos. Momo disse com um leve sorriso enquanto atacava aquelas múmias. Isso teria matado qualquer plebeu de medo, mas Momo apenas os deixou fazer o que quisessem. Mordendo, esmagando com seus bastões, pisando nele. Ele encarava tudo com uma expressão entediada, como se isso fosse uma ocorrência cotidiana na vida dos slimes. Espere Momo, estamos invadindo, Malak disse enquanto voava com suas eternas chamas azuis pelo corredor. Ela foi tão rápida que cruzou metade do destino enquanto os outros ainda estavam ativando suas habilidades. No momento em que viu o exército de múmias ocupando todo o corredor, ela estendeu as palmas das mãos à sua frente e gritou, sol em chamas. Uau! Uma bola de fogo vermelha emergiu de ambas as palmas das mãos e começou a se expandir sem parar, embora ela estivesse literalmente penetrando no exército das múmias. As múmias não choraram nem lamentaram, simplesmente se transformaram em esqueletos negros chamuscados e caíram no chão em uma pilha de ossos. Nada sobreviveu depois de ser tocado por aquele sol vermelho que nunca parava de se expandir. Quando ela finalmente estava prestes a chegar a Momo, o sol já havia atingido o telhado e as paredes, não tendo mais espaço para se expandir. Malak estalou o dedo e o sol explodiu em uma chuva de partículas vermelhas, caindo sobre os milhares de ossos caídos no chão. Esta foi a razão pela qual Momo não estava preocupado com múmias. Eles podem parecer aterrorizantes e imortais, mas no momento em que alguém se livrar do talismã em suas testas, eles retornarão ao seu estado original de morte. Fim do capítulo. Capítulo 564, O Primeiro Tesouro.
Você está certo? Malak perguntou enquanto olhava para Momo, que tinha partes de seu corpo espalhadas em todas as direções. Não está morto. Momo respondeu casualmente enquanto ordenava que as partes de seu corpo se reunissem. Quando chegaram até ele, o resto do esquadrão já havia chegado com suas habilidades e armas totalmente ativas, prontas para a batalha. Infelizmente, eles encontraram apenas sobras da habilidade do segundo primogenitor ativo de Malak, Sansa Blaze. Asterisco. Ela permitiu que ela criasse uma bola de fogo que poderia ser expandida com base em sua energia elementar. Então, se ela tivesse uma quantidade infinita, não seria improvável criar uma estrela de verdade. Vamos continuar andando. Malak disse de maneira direta, não querendo ouvir nenhuma pergunta sobre suas habilidades naqueles momentos cruciais. Os outros se entreolharam de forma estranha, mas ouviram a ordem e retornaram à mesma formação. Enquanto caminhavam lentamente, notaram entradas abertas nas paredes, fazendo-os acreditar que as múmias haviam emergido delas. Quando avistaram luz lá dentro, acabaram decepcionados com um monte de ossos caídos no chão. Alguém, por favor, escaneie esses ossos e os transmita em seu cartão espacial. Félix solicitou. Não são apenas ossos inúteis? Eric perguntou com um olhar curioso. Estas ruínas podem datar de milhões de anos a 100 milhões. Félix esclareceu calmamente, há uma pequena chance de que esses ossos tenham se tornado um tesouro natural de grau F se absorverem energia natural durante esse longo período. Félix reduziu sua estimativa de tempo, pois não queria assustá-los, dizendo-lhes que as ruínas estavam aqui há bilhões de anos desde a Era dos Primogenitores. No entanto, eles ainda estavam muito entusiasmados com a notícia, pois nunca esperaram ter sorte em ruínas tão antigas em sua primeira corrida. Eric e o resto imediatamente se dividiram em grupos e entraram em cada sala, examinando os ossos com suas pulseiras e irradiando apenas aqueles que mostravam energia elementar suficiente para serem reconhecidos como um tesouro natural de grau F. Quanto ao elemento, era naturalmente elemento areia, já que sua energia era predominante neste planeta. Com certeza, eles conseguiram encontrar pelo menos 49 ossos que poderiam ser considerados tesouros naturais de grau F, fazendo-os sorrir amplamente de alegria. Cada osso vai nos render 6 milhões de SC. Eric disse com um sorriso bobo. Eu me pergunto quantos verdadeiros tesouros vão nos render. Codri esfregou as mãos com uma expressão ansiosa enquanto se concentrava no corredor escuro. Estamos prestes a descobrir. Malak gesticulou com a cabeça para Momo e começou a caminhar em direção ao final do corredor. O resto o seguiu e fez questão de não deixar a excitação arruinar seu foco. Depois de passar um minuto caminhando lentamente, finalmente chegaram ao fim do corredor. Desta vez, havia apenas uma única porta dourada cumprimentando-os. Parecia exatamente igual ao primeiro portão. Tinha também 2 linhas escritas em hieróglifos e imagens da Senhora Esfinge decorando. Porém, todos notaram que os hieróglifos não eram os mesmos, mas ainda não conseguiam entender o que significavam. Desta vez, eles se viraram para Félix, esperando que ele abrisse como fez anteriormente. Asna, por favor, traduza. Nunca descansando, nunca parado, movendo-se silenciosamente de colina em colina, não anda, não corre nem trota, tudo está bem onde não está. Asna o interrompeu traduzindo a fala do lado direito. Depois, ela continuou com o lado esquerdo, o que é sempre velho e às vezes novo, nunca triste, às vezes triste, nunca vazio, mas às vezes cheio, nunca empurra, sempre puxa. Eu realmente não deveria ter pulado essas partes. As pálpebras de Félix se contraíram ao perceber que provavelmente todos os tesouros teriam enigmas para resolver para obter acesso. Ele não sabia se o adorador queria distribuir suas coisas para aqueles que eram inteligentes o suficiente ou se ele simplesmente gostava dessa forma de trancar seus tesouros. Seja lá o que for, Félix fechou os olhos e começou a pensar na solução para eles. Ele não descansa e não fica parado, mas continua se movendo silenciosamente de colina em colina. Porém, ele não anda, corre ou trota. Então ele voa?
As primeiras suposições de Félix foram pássaros, aviões e nuvens. Mas ele percebeu que todos eles ficam parados de vez em quando. Além disso, não era para ser legal perto deles. Pássaros, nuvens, aviões, não cabem nele. O que mais voa além desses três e se encaixa perfeitamente nas condições do enigma? Félix começou a eliminar uma coisa após a outra, desde uma pipa até um avião de papel. No entanto, nenhum deles se enquadra perfeitamente nas condições. Isso o fez perceber que seu processo de pensamento era falho. O enigma nunca mencionou algo voando, mas simplesmente não viajou pelo solo. Isso abriu várias opções ocultas. Depois de pensar bem sobre eles, ele se acomodou com o Sol. O Sol nunca descansa ou permanece parado. Ele se movia silenciosamente de colina em colina. Em outras palavras, nascendo do leste e se pondo no oeste. Naturalmente ele não anda, não corre nem trota e está tudo bem, mas onde estava? Um já foi, falta um. Félix sorriu com uma expressão satisfeita ao relembrar o segundo enigma. No momento em que releu, ele não pôde deixar de rir sozinho. Ele instantaneamente descobriu a resposta devido a ter uma conexão com o primeiro enigma. A resposta foi a Lua. A Lua já existe há algum tempo, mas há uma Lua, nova, a cada mês ou mais. A Lua azul é um evento raro, o que explica, às vezes azul. A Lua é um corpo rochoso, por isso nunca está vazia, mas vemos o que chamamos de Lua cheia em algumas noites. E a gravidade da Lua puxa o oceano para criar marés baixas e altas, mas não empurra ninguém. Félix teria levado algum tempo para descobrir se sua mente não estivesse apenas fixada no Sol e nos corpos celestes. Asna, por favor, solétre-os. Félix perguntou enquanto massageava sua garganta. Ao ver isso, os olhos dos integrantes do esquadrão se iluminaram, sabendo que ele estava prestes a emitir novamente aqueles ruídos estranhos. Depois de 1 minuto de prática, Félix realmente soletrou o Sol e a Lua, um por um, usando a linguagem hieroglífica. Sua voz ainda era chocante para os ouvidos, mas o portão não se importava com a forma como ele soava, mas sim se ele acertara os enigmas ou não. Clique. Ver o portão estrondoso enquanto deslizava da esquerda para a direita foi uma confirmação mais que suficiente. Kabak. No momento em que o portão se abriu, ninguém se preocupou em abordar o método de Félix para abri-lo, pois seus olhos arregalados foram atraídos pelas brilhantes luzes douradas atrás dele. Aquelas luzes vinham do nada além de milhões de tumbas gritantes que cobriam paredes espalhadas por centenas de metros umas das outras e 12 pilares que conectavam o teto e o chão. Nada foi poupado. Toda a visão causou arrepios em sua pele, deixando-o saber que entrar nesta sala seria uma tarefa extremamente perigosa. No entanto, a ganância suprimiu seu instinto de sobrevivência depois de ver centenas de partes murchas de corpos humanoides espalhadas aleatoriamente pelo local. Havia dedos bestiais, caudas, ossos, ades, etc., todos misturados, deixando-os em dúvida, mas principalmente excitados. No mundo dos tesouros naturais, era do conhecimento geral que partes enrugadas do corpo que experimentaram a passagem do tempo durante milhões de anos pertenciam a indivíduos extraordinários. Isso porque apenas formas de vida fortes tiveram a tenacidade de evitar a decomposição como o resto. No entanto, ver que os Tomb Screamers evitavam tocá-los a todo custo os fez perceber que algo estava errado com aqueles tesouros naturais. Vamos parar um momento para pensar antes de entrarmos correndo. Malak respirou fundo para se acalmar e disse, primeiro, porque os Tomb Screamers estão aqui também. Como eles conseguiram exatamente entrar ou sobreviver? Duvido que não precisem de ar fresco. Acredito que deve haver uma bolsa de ar neste enorme salão conectado fora da pirâmide. Pualane sugeriu, fique quieto, eu vou descobrir. Malissa perguntou enquanto fechava os olhos e tirava o capacete. Ela prendeu a respiração e colocou a mão perto da orelha direita, fazendo-a ouvir nada além de seus batimentos cardíacos, os batimentos cardíacos dos outros e o ocasional bater de asas daqueles adormecidos Tomb Screamers.
No momento em que ela se ajustou a esses sons, ela se concentrou nos sons variáveis da premissa, absorvendo todas as ondas sonoras que conseguiu captar. Em pouco tempo, ela captou 2 sons quase idênticos. Ambos pareciam sons de um fluxo contínuo. A única diferença era a direção do fluxo. Ela imediatamente descobriu que era o vento saindo de uma bolsa de ar e saindo de outra. Você está certo, parece que toda a pirâmide está bem ventilada. Melissa abriu os olhos e disse, podemos até encontrar a saída para onde o vento está indo, porque definitivamente não está passando pelo buraco que abrimos. Esta foi uma informação totalmente nova para Félix, pois ele não viu os piratas usando qualquer outro método de escapar do mundo subterrâneo além daquele buraco. Será do nosso interesse localizarmos essa saída. Félix franziu as sobrancelhas, não posso colocar todas as minhas cartas nesse buraco. Há dias que tenho um mau pressentimento de que não consigo me livrar. E estou começando a acreditar que algo vai acontecer na pirâmide que não foi documentado. Os instintos de Félix não estavam nem um pouco errados, pois os piratas Blood Mary já estavam na metade da jornada. Faltam 15 minutos para eles entrarem na atmosfera. Félix e o resto tinham acabado de chegar ao primeiro tesouro. Uma emboscada nesses momentos poderia ser fatal para o resultado da exploração. Fim do capítulo. Capítulo 565, ele está pronto para problemas. Deveríamos coletar esses tesouros naturais agora? Eric perguntou. Malak pensou por alguns segundos e acabou ordenando que Momo fosse buscar o tesouro natural mais próximo. Momo enviou uma cópia sua com uma pulseira. No momento em que alcançou o tesouro natural, ele não tocou, mas o transmitiu imediatamente para dentro de seu bracelete AP. Todos olharam em volta um pouco nervosos, esperando que algo horrível acontecesse. No entanto, eles esperaram e esperaram, mas nada mudou. Mesmo os adormecidos Tomb Screamers não acordaram. Não sei se estamos apenas paranoicos ou talvez transferi-los para nossas pulseiras não tenha ativado a armadilha colocada neles. Kodri disse. Momo tente com outro tesouro natural. Ainda cauteloso, Malak solicitou. Momo foi e mostrou um longo dedo amarelo e enrugado que parecia ter sido seco sob o sol por milhões de anos. Assim como antes, tudo permaneceu igual. Tudo bem, parece que não há armadilhas aqui. Malak olhou para Félix e perguntou, como o outro esquadrão se saiu neste tesouro. Félix balançou a cabeça e disse besteira, eles encontraram um tesouro diferente, então não posso levar a experiência deles em consideração aqui. Félix disse isso porque sabia que enquanto seu esquadrão usasse seus braceletes AP para transportar os tesouros enquanto evitava os gritadores de tumbas, eles estariam completamente seguros. Isso porque este não era um tesouro real, mas um laboratório anterior real. Essas partes do corpo foram as últimas coisas que não foram decompostas ao longo de bilhões de anos. Isso se baseou na conclusão dita pelo narrador no documentário. Mas explicava por que aquelas portas do corpo estavam aleatoriamente assim. As mesas em que estavam foram decompostas ou simplesmente comidas por aqueles Tomb Screamers, deixando apenas as partes do corpo. Tudo bem, espalhem-se e recolham tudo. Malak ordenou com firmeza, não importa o que aconteça, não toque neles. Ao vê-los marchando lentamente para dentro, Malak perguntou enquanto apontava o dedo para um portão dourado do outro lado da sala, Sir Félix, devemos dar uma olhada. Félix acenou com a cabeça e seguiu atrás dela. Quando chegaram lá, encontraram outro portão que tinha hieróglifos. Sir Félix, como você vai abri-lo? Malak perguntou com um tom preocupado, acreditando que Félix estava usando a inteligência da organização para abrir os portões anteriores. Como ele lhes disse que o outro esquadrão havia encontrado outro tesouro, ela pensou que a inteligência da organização era inútil nesta situação. Entendendo sua preocupação, Félix decidiu lhe dar alguns detalhes. Você vê essas linhas? São enigmas escritos numa língua antiga chamada hieróglifos. Os olhos de Malak se arregalaram de surpresa, pois ela não achava que aquelas linhas fossem enigmas. Então, você estava usando as respostas da organização antes.
Malak questionou com uma expressão confusa, sentindo que era um pouco estúpido da parte do dono daquelas duas ruínas escrever os mesmos enigmas em seus portões. Ela teve que admitir que era um pouco suspeito como tudo era igual. Félix sabia que ela era uma mulher inteligente e cuidadosa. Então, ele decidiu contar a verdade desta vez e aliviar as suspeitas dela. Isso é naturalmente impossível, Félix esclareceu enquanto olhava os hieróglifos. Eu simplesmente li os enigmas e os resolvi. É por isso que sempre demorava alguns minutos para abrir os portões. Desavergonhado, Asna amaldiçoou instantaneamente. Eu não pensei que você realmente pudesse ler uma língua tão antiga. Malak lançou-lhe um olhar respeitoso e disse: duvido que muitas pessoas tenham acesso a esta língua, nem sequer mencionei aprendê-la. Malak não sabia se a rainha tinha esse idioma salvo em seus dados ou não, mas ela estava mais inclinada a acreditar que sim. Isso porque seria impossível para Félix e outros conhecerem a língua enquanto a rainha fosse ignorante. Então, ela acreditava que a única razão pela qual não conseguiu encontrar essa linguagem na rede era porque ela estava bloqueada em uma camada inferior. Assim como ela queria falar, ela viu que Félix estava se concentrando nos enigmas. Ela imediatamente se acalmou e recuou, indo ajudar os demais a coletar os tesouros. Felizmente, ninguém estragou o processo de coleta. Em poucos minutos, toda a sala foi completamente limpa de qualquer tesouro natural. Nem mesmo o osso do mindinho ficou para trás. Lady Esfinge só conseguiu revirar os olhos com a visão, tendo uma leve sensação de que estava sendo roubada. Mas ela era rica demais para se importar. Sir Félix, terminamos, Malak informou enquanto caminhava com o esquadrão em direção a Félix. Ao ouvir isso, Félix murmurou as respostas para esses enigmas e abriu o portão para eles com sucesso. Todos sorriram amplamente, adorando como tudo estava acontecendo tão bem, sem soluços. O fato de terem chegado até aqui e coletado tesouros sem perder um membro foi bastante surpreendente. Tudo se deveu aos esforços do outro esquadrão e à inteligência crítica de Sir Félix. Malissa piscou para Félix e disse: sem eles, estaríamos entrando às cegas e parando no mundo subterrâneo. Todos concordaram com ela ao perceberem que as ruínas estavam fora do seu alcance em termos de informação. Eles literalmente não teriam sido capazes de destrancar os portões, pois não conseguiam ler hieróglifos e resolver os enigmas. Félix não sabia exatamente como os piratas resolveram esses enigmas em sua vida anterior, mas estava mais inclinado a acreditar que eles tinham informações detalhadas sobre as ruínas. Quem verificou as bolsas de ar? Félix mudou de assunto rapidamente. Embora sua pele fosse dura, Félix ainda não gostava de receber elogios como aqueles que não tinham relação com ele. Eu fiz, Malissa falou, eu os marquei na minha pulseira, devo levar você lá. Por favor. Malissa começou a caminhar em direção a uma parede e o resto a seguiu. Quando chegaram lá, encontraram um pequeno buraco quadrado no nível superior da parede. É aqui que sai o ar. Malissa informou. Félix esfregou o queixo enquanto olhava para ele, mas não disse nada. Ele deixou Malak para cuidar disso. Ela não decepcionou ao apontar uma pequena câmera de gravação e ordenar: Momo, por favor, divida uma pequena versão de você mesmo e faça-a viajar por esta bolsa de ar. Ela entregou a câmera para ele e disse: anexe isso a você para que possamos monitorar tudo lá dentro. Quem sabe teremos sorte e acabaremos encontrando uma saída ou outro tesouro escondido. Momo acenou com a cabeça e começou a trabalhar imediatamente. Ele criou uma versão minúscula de si mesmo e colocou a câmera dentro dela. Então, ele o colocou na parede e começou a deslizar como um caracol em direção à bolsa de ar. No momento em que chegou lá, foi sugado ferozmente devido ao seu peso inexistente diante do fluxo do vento. O holograma sincronizado com a câmera mostrava apenas imagens confusas. Sem saber quanto tempo isso iria durar, Malak ordenou a Momo: fique de olho na sua cópia. Então, ela gesticulou para que o resto continuasse se movendo. Ela não pediu a Momo para repetir a mesma estratégia com o outro Pocket Flow porque sabia que o vento iria soprar a pequena cópia de Momo.
Bem, pelo menos eles tinham uma maneira de explorar essas bolsas de ar. Pode levar a nada ou a tudo. Asterisco asterisco. Enquanto isso, na nave de exploração de Félix, Declan e Samir estavam relaxando na cabine. Eles estavam assistindo a um filme em uma grande tela holográfica enquanto bebiam cerveja. Eles estavam relaxados porque eram atualizados regularmente sobre a situação lá embaixo para manter suas mentes tranquilas. O líder Malak acabou de me enviar uma mensagem, implicando que eles esvaziaram o primeiro tesouro sem vítimas. Samir deu a notícia com uma expressão de surpresa e entusiasmo. Oh, parece que tudo está indo bem. Declan acariciou sua barba branca e desejou, espero que continue assim pelo resto da experiência. Piep. Antes que ele pudesse terminar a frase, um alarme repentino disparou, saindo de uma tela circular de vidro no painel, que parecia um sonar. Rainha, qual é o problema? Samir perguntou solenemente enquanto corrigia sua postura. 12 alvos não identificados foram avistados a 3.654 quilômetros de distância da nave espacial. A rainha respondeu. Declan e Samir se entreolharam e viram apenas choque e horror nos olhos um do outro. Isso não pode ser possível. Samir gritou enquanto acenava com a mão para o filme holográfico. Então, ele começou a apertar alguns botões no painel com uma expressão agitada. Alguns segundos depois, uma tela surgiu diante dele mostrando uma visão embaçada de uma frota de naves espaciais cinzentas, aproximando-se do planeta em estado de invisibilidade. Samir estreitou os olhos para as naves espaciais e percebeu que elas estavam em desacordo. Ele sabia que era quase impossível para as frotas do exército não terem naves espaciais unificadas. Malditos piratas escória! Por que eles estão vindo aqui? Samir praguejou com puro ódio em seu tom. Ele tinha um passado rico contra piratas desde que era capitão de uma nave mercante que foi capturada várias vezes por eles. Na maioria das situações, os piratas simplesmente matam os linhadores de sangue e roubam a nave mercante. Em seguida, escolha algumas mulheres frescas para se divertir. O resto, eles os deixaram ir porque eram plebeus inúteis que não seriam vendidos por muito. Eles os deixam com a nave, pois era contra o código dos piratas roubar até mesmo a nave. Isso porque a maioria das empresas mercantis e guildas tinha apenas algumas naves espaciais à sua disposição. Se todos fossem destruídos ou roubados por piratas, não teriam outra escolha senão declarar falência. Em outras palavras, menos espaçonaves mercantes para roubar. Já era extremamente difícil ter sorte nas naves mercantes. Os piratas não queriam tornar as coisas mais difíceis. Porém, na última expedição mercantil de Samir, as coisas não correram como sempre. Isso custou-lhe a liberdade e, o mais importante, a sua esposa. Ambos acabaram como escravos. A única diferença era que ele foi leiloado enquanto ela foi deixada para trás pelos piratas. Ele poderia ser um plebeu sem uma gota de essência de linhagem em seu corpo, mas seus olhos sedentos de sangue enquanto olhava para as frotas dos piratas que chegavam eram suficientes para enviar arrepios na espinha de Declan. Esse garoto está em apuros. Declan soube imediatamente que Samir estava planejando enfrentar a frota pirata. Fim do capítulo. Capítulo 566, Trocando Fogo. Líder Malak, temos uma situação urgente. Declan enviou uma mensagem telepática enquanto observava Samir ligar os motores principais da nave espacial. Falar. Malak disse enquanto caminhava cuidadosamente atrás de Momo, que os conduzia por um novo corredor escuro. Declan rapidamente a atualizou do início ao fim, certificando-se de não perder nada. Quando ele terminou, a composição de Malak estava quebrada em pedaços, pois ela sabia que eles estavam no pior cenário possível. Eles estavam dentro das ruínas sem nenhuma saída. Então, mesmo que quisessem desistir das ruínas e recuar para dentro da nave, era impossível neste momento. Vendo que a complexidade de Malak havia ficado um pouco pálida, Félix franziu as sobrancelhas e perguntou, qual é o problema? Piratas, uma frota de piratas está prestes a chegar ao planeta. Malak informou enquanto respirava fundo para acalmar sua agitação.
Assim como Samir, sua história com os piratas não foi nada agradável. Piratas? Félix ficou surpreso com a resposta dela. Ele queria discutir e dizer que os piratas deveriam chegar no mês que vem, não agora, mas ver a expressão solene dela o fez repensar suas informações futuras. Eles são os piratas Bloody Mary ou outro grupo? Se eles são os piratas Bloody Mary, isso significa que a linha do tempo foi alterada até mesmo para eles. A confiança de Félix em seu conhecimento futuro foi abalada com a ideia de a linha do tempo ser interrompida até mesmo para aqueles piratas que deveriam permanecer estáticos nesta linha do tempo. Aos olhos de Félix, se mesmo aqueles piratas que não tinham nenhuma relação com ele ou com SG fossem afetados por suas ações, isso apenas significava que seu conhecimento futuro estava começando a ser mais prejudicial do que útil. No entanto, depois de relembrar a quantidade de edições no documentário dentro da pirâmide, Félix finalmente percebeu que os piratas poderiam ter chegado mais cedo e editado aquela parte. Foda-me. Eu ignorei isso totalmente. Idiota. Asna riu. Félix não se incomodava em perder tempo criando desculpas quando a situação em que se encontravam não era tão favorável. Malak, Samir fez alguma coisa? Ele perguntou rapidamente. Sim, ele está indo em direção a eles, planejando interceptá-los no espaço. Malak informou. Isso é bom. Félix ficou satisfeito com a decisão de Samir, pois sabia que os piratas não deveriam ser autorizados a chegar perto do buraco. No momento em que eles assumirem o controle, eles poderão matá-los facilmente apenas selando-os dentro. Os Tomb Screamers cuidariam do resto quando o fedor do spray enfraquecesse. No momento em que essas 2 horas passassem, os mais antigos Tomb Screamers iriam atacá-los mesmo que eles pulverizassem outra garrafa. Isso porque eles se adaptaram levemente ao cheiro, tornando-os capazes de zergá-los. Vamos acelerar nosso passo. Malak informou. Temos companhia lá fora e não seria nada bom para nós se não saíssemos daqui o mais rápido possível. Vou esclarecer no caminho. Todos começaram a se mover com passos mais rápidos depois de ouvir a ordem. Enquanto Malak os atualizava, Samir operava a nave espacial para romper a atmosfera. Um movimento tão massivo fez com que sua nave fosse facilmente detectada pelos radares dos piratas. Seu desejo veio através da senhorita Killy. O lagarto humanoide disse enquanto mostrava um grande ponto cinza aproximando-se deles rapidamente. Parece que aquele bastardo realmente compartilhou o mapa antes de pegá-lo. O capitão Roger se aproximou e se perguntou, a questão é, quantos partidos existem atualmente no planeta? Isso eu não sei, senhor, mas o que sei é que nossa frota terá dificuldades para derrubar esta nave espacial. O operador da nave espacial disse com um tom sério. Você descobriu seu módulo? Não, mas avançar voluntariamente em nossa direção significava apenas que fomos avistados primeiro, embora tivéssemos nosso sistema de vigilância totalmente ativo. Além disso, qualquer pessoa que pretenda combater uma frota com uma única nave espacial deve ter confiança nele. O operador da espaçonave esclareceu. Entendo. O capitão Roger apoiou o queixo na palma da mão e começou a refletir sobre seu próximo movimento, defender. Atacar ou recuar? Nave espacial, foi inteligente não considerar atacar. Quanto a recuar, isso não era realmente uma opção neste momento para aqueles piratas. Mas ele sabia que as naves espaciais de sua frota já haviam sofrido danos suficientes, em suas conquistas anteriores. A liga usada na maioria delas era feita apenas de materiais baratos destinados a reparos rápidos. Sua ordem, capitão? Perguntou o operador da nave espacial, mantendo um olhar atento sobre a nave espacial de Félix. E loucura separar-se da frota e explorar a situação no planeta de perto. O capitão Roger olhou para o operador da nave e ordenou, Leon, tente entrar em contato com nosso visitante. Precisamos prolongar o início da batalha até recebermos boas notícias de nossos batedores. Ponto. Sir Samir, há um pedido de chamada em espera dos piratas Bloody Mary. A rainha perguntou, devo aceitar ou recusar? Pedaços de lixo, vocês acham que estão me enganando? Samir zombou enquanto dizia à rainha para não responder agora,
o sistema de vigilância de sua nave espacial foi bom o suficiente para detectar duas pequenas naves espaciais, separando-se da frota com o objetivo claro de alcançar o planeta. Samir sabia que não poderia deixar isso acontecer para que o buraco não fosse descoberto e a frota pirata o obrigasse a lutar dentro do planeta próximo ao buraco. Por isso, ele imediatamente ativou o sistema de armas, transformando o cubo prateado e liso em um cubo pontiagudo. Esses espinhos eram todos tipos diferentes de armas com munições diferentes. Havia armas a laser, canhões movidos a energia nuclear, armas de plasma e armas mais terríveis que foram instaladas com base nas ordens de Félix. Samir apontou mais de 7 armas individuais para essas duas naves espaciais e ativou a sequência de lançamento, pois escolheu começar com as armas grandes. Ele estava confiante de que as armas não estavam aparecendo no sistema de vigilância da frota, já que sua nave espacial tinha um sistema melhor, mas ainda mostrava pontos cinzas em vez da verdadeira aparência da frota. Se fosse assim para ele, deveria ser pior para a frota. Enquanto o capitão Roger ainda aguardava a resposta de Samir, a contagem regressiva para o lançamento das armas já havia chegado aos últimos 3 segundos. 3, 2,1. Morra! Samir sorriu friamente com um olhar assassino enquanto olhava para as duas naves espaciais que haviam sido engolfadas por uma enorme nuvem de fogo. Não houve som de contato ou mesmo som de explosão. Tudo aconteceu com um silêncio assustador, deixando o capitão Roger e o resto de sua tripulação atordoados pelas repentinas luzes brilhantes das explosões. Eles não esperavam que Samir fosse tão rápido em seu ataque e também brutal o suficiente para usar grandes armas em pequenas naves espaciais. Um segundo depois, a cabine foi preenchida com o rugido furioso do capitão Roger: "Mate o FC Quer." Leon e Miskile imediatamente transmitiram as ordens ao resto da frota para atacarem totalmente. Para aqueles piratas sedentos de sangue, o som dessa ordem era o mesmo que sinos celestiais tocando em seus ouvidos. 9 naves espaciais, cada uma carregada com 10 armas laser e uma arma de plasma laranja modificada. Quanto à nave do capitão, estava carregado com 15 armas e 2 armas de plasma laranja. Eles podiam ser piratas com ligas de merda, mas suas armas eram autoritárias o suficiente. Declan começou a acreditar que hoje seria o último. No entanto, ele não se encolheu atrás de uma cadeira, mas arregaçou as mangas com um sorriso genuinamente animado. Então, ele disse a Samir com confiança: "Não se preocupe com os danos, apenas faça tudo e coloque-os de joelhos." No momento em que ele disse isso, Declan pulou de seu assento e se afastou enquanto pedia: "Rainha, por favor, desperte todos os botes de reparo na nave espacial e me dê sua localização exata, assim como o projeto holográfico da nave espacial." Saber que reparadores experientes estavam atrás dele certamente deixou Samir à vontade. Ele sabia que a nave espacial seria gravemente danificada e até mesmo destruída se cometesse um erro fatal. Mas, com a existência de Declan e desses bots, os danos devem ser mínimos. Não posso deixar meu ódio afetar meu julgamento. Samir pensou calmamente: "Meu trabalho é atrasá-los até que o esquadrão deixe as ruínas e não destruir a frota." No instante em que ele conseguiu controlar suas emoções, sua primeira ordem não foi se preparar para atirar como as armas iluminadas dos piratas, mas sim ativar o sistema defensivo. Imediatamente após ser ativada, a nave projetou um escudo antiplasma na frente dela, assim como as armas dos piratas dispararam tudo de uma vez, criando um arco-íris ofuscante em direção ao escudo. Samir fechou os olhos para evitar que a luz afetasse sua visão e se preparou para o impacto. Com essas armas de energia, o impacto sempre vem mais rápido do que alguém poderia piscar. Estrondo. A espaçonave balançou para frente e para trás depois que as vigas colidiram com o escudo. Assim como um pedaço de vidro, o escudo havia rachado no centro, criando longas fissuras por todo o seu corpo gigantesco. Como este era um escudo baseado em energia, as rachaduras desapareceram imediatamente, mas a energia foi reduzida em impressionantes 60%. Samir sabia que não aguentaria outro assim. Assim, ele rapidamente pediu à rainha que se preparasse para um contra-ataque.
Era de conhecimento geral que armas de alto dano sempre precisam de tempo para esfriar após cada tiro. Enquanto armas grandes como o julgamento divino de Félix levam 30 minutos, aquelas que acabaram de ser disparadas pelos piratas devem levar 1 ou 2 minutos para carregar novamente. Não acredito que nem quebrou o escudo da espaçonave. O capitão Roger respirou fundo e pensou, com quem diabos estamos lidando aqui? A nave espacial deles deve custar pelo menos 1 bilhão de SC sem mencionar suas modificações. Existem mais naves espaciais no planeta. Merda, essa falta de informação está me matando. O capitão Roger sentiu-se dividido entre continuar a batalha e recuar devido à falta de informação. Ele queria muito os tesouros, mas isso não significava que arriscaria apagar a si mesmo e a sua tripulação pirata por causa deles. Infelizmente, ele não teve muito tempo para pensar, pois as armas da nave espacial de Félix começaram a brilhar uma a uma, semelhante a uma árvore de Natal decorada. Quando isso foi feito, mais de 40 armas brilhantes apontavam para a frota, expressando uma clara intenção de agressividade feroz. Fim do capítulo. Capítulo 567 – Os Três Portões. Espalhar. O capitão Roger gritou uma ordem para toda a sua frota, forçando-os a quebrar a formação e recuar o mais longe possível. Como essas espaçonaves eram bem pequenas e suas ligas eram leves, sua mobilidade era sua maior força. Assim, apenas algumas naves acabaram se juntando à celebração com grandes explosões, acontecendo no meio do espaço. A nave espacial do capitão Roger e o resto conseguiram escapar dos raios do arco-íris por pouco. Quem perdemos? Furioso, o capitão Roger perguntou enquanto batia o punho na poltrona. A visão das naves espaciais de seus semelhantes se transformando em gigantescas bolas de chamas era dolorosa demais para assistir. Perdemos o Falcon 9, o Silly Billy e o Mother Lode. Leon relatou os nomes das naves espaciais. O capitão Roger cerrou os punhos, sentindo como se seu coração fosse explodir de raiva. 2 dessas naves espaciais transportavam o maior número de piratas da frota, totalizando 45. Se ele somasse os outros 10 piratas na última nave espacial e os 18 piratas dentro das 2 primeiras naves espaciais de reconhecimento, então ele teria perdido 73 piratas em apenas 2 ataques. Esta foi a maior perda que ele já experimentou em sua vida. Capitão, devemos continuar recuando? Leon perguntou. Durante a conversa fiada, a nave espacial deles já havia cruzado centenas de quilômetros de distância da nave espacial de Félix e do planeta. A espaçonave dos outros piratas também continuava recuando sem intenção de parar. O capitão Roger estreitou os olhos para o holograma que lhe mostrava a nave espacial de Félix e admitiu com fúria reprimida: não podemos destruí-la cara a cara com seus escudos e armas esmagadoras. Então, o capitão Roger olhou para a senhorita Killy e disse: então, continuamos nos dividindo assim e damos a volta para explorar o planeta. Por que o planeta agora? Ela perguntou novamente. Por que eles não estão nos perseguindo? O capitão Roger zombou: se eles tivessem uma rivalidade com todos os tripulantes piratas que veem, então deveriam ter nos perseguido, mesmo que estivéssemos separados. Como eles permaneceram no mesmo lugar, isso só significava que havia algo lá embaixo que precisava ser protegido por eles de qualquer intruso. Leon e Miss Killy ergueram as sobrancelhas surpresos com o processo de pensamento dele, mas quando revisitaram os fatos, fez sentido. É por isso que eles mataram nossas 2 naves espaciais imediatamente após chegarem perto do planeta. Senhorita Killy exclamou. O capitão Roger acenou com a cabeça e enfatizou: precisamos chegar ao planeta a todo custo. Pedidos? Leon perguntou. Retransmita a ordem aos outros, diga-lhes para escolherem uma direção única para entrar no planeta, faremos tudo de uma vez para confundir aquele cão de guarda, informou o capitão Roger. Quando a ordem foi enviada, Samir ficou em pânico ao ver através de seu radar todas as naves piratas se dividindo ainda mais em vez de se agruparem. Em pouco tempo, a maioria deles saiu da premissa do seu radar, transformando-os em fantasmas. Líder Malak, os piratas decidiram se separar.
Samir relatou imediatamente com um tom agitado: acredito que eles possam me contornar e entrar no planeta. Malak enrijeceu em seu lugar depois de ouvir esta mensagem, forçando os outros a pararem também. Eles ainda estavam no labirinto e tinham acabado de experimentar duas armadilhas desagradáveis, quase matando Nietzsche e Kodri. Então, eles realmente não queriam ouvir mais notícias ruins. Precisamos acelerar ainda mais. Os piratas decidiram contornar Samir. Malak estressou enquanto aumentava sua velocidade. Não podemos ir mais rápido. Pualani balançou a cabeça: mal reagimos às armadilhas anteriores. Se formos mais rápido do que isso, definitivamente perderemos um membro ou, Deus nos livre, acabaremos em extinção. Mas, ele está certo, Malak. Antes que Malak pudesse argumentar, Félix a interrompeu. Suspiro: eu sei. Malak esfregou as têmporas: mas se os piratas descobrirem sobre o buraco, então estaremos de qualquer maneira. Ela estava dizendo isso porque sabia que os piratas operavam de acordo com uma política. Se eles não podem ter algo, destrua-o. Então, no momento em que descobrirem que era impossível obter os tesouros com Samir guardando o buraco, eles não hesitariam em nivelar toda a área acima do mundo subterrâneo e então saltar. Concentre-se apenas nos tesouros. Félix disse: eu cuidarei do outro assunto também. Ao ouvir isso, o esquadrão se acalmou e continuou caminhando com cautela. Aos olhos deles, se Félix dissesse que cuidaria disso, então ele cuidaria disso. Eles tinham muita confiança nele, especialmente Eric e Malak. Rainha, por favor use o link de Samir para o recurso de fantasma. Félix solicitou. A rainha pediu permissão a Samir, que aceitou de bom grado. No momento em que o corpo holográfico de Félix se manifestou na cabine, Samir baixou a cabeça profundamente e pediu desculpas: eu falhei com você. O que você está falando? Félix sorriu fracamente: você quase se livrou de metade da frota sozinho. Isso já é uma conquista da qual podemos nos orgulhar. Não é o suficiente. Samir ficou um pouco feliz com o elogio, mas seu ódio pelos piratas tomou conta novamente, deixando-o insatisfeito com os resultados. Não se preocupe, vamos pegar a maioria deles. Félix sorriu e disse: liguem os motores principais, estamos voltando para a exosfera do planeta. Vamos proteger o buraco? Samir perguntou. Não, vamos caçar. Félix esclareceu: se permanecermos perto do buraco, os conduziremos direto para ele. Isso significa trazer a luta até nós. Mas o que precisamos fazer é levar a luta até eles. Mas, se eles tivessem um mapa ou algo assim para levá-los às ruínas, estaríamos deixando o esquadrão desprotegido. Samir se opôs. Não se preocupe, tenho certeza de que eles não têm um mapa das ruínas exatas. Félix disse: se eles tivessem, teriam ignorado você e ido direto ao assunto. Isso foi apenas uma desculpa idiota. Na verdade, Félix descobriu que os piratas Blood Mary não possuíam mapa devido à edição no documentário. Ao assistir ao documentário, viu-os ir direto para as ruínas, sem desvios. Foi isso que o enganou anteriormente, mas agora que ele começou a acreditar que era uma parte editada, significava apenas que os piratas haviam chegado às ruínas um mês antes e demoraram muito para encontrá-la. Afinal, eles estavam enterrados no deserto e, sem as coordenadas exatas, era natural que demorasse um mês ou mais para encontrá-los. Naturalmente, devido ao buraco no deserto, os piratas não demorariam tanto para encontrá-lo. Ainda assim, levariam pelo menos 1 ou 2 horas para encontrá-lo, se tivessem sorte. Nunca se deve esquecer que este ainda era um planeta. Podia ser apenas 3 vezes maior que a Lua, mas ainda era um planeta. É melhor começarmos então. Samir sorriu friamente: temos muita caça para fazer. No momento em que ele disse isso, o radar conseguiu captar um ponto cinza nas bordas da tela de vidro. Vou deixar você cuidar do resto. Félix acenou levemente com a cabeça para ele e disse: o esquadrão precisa de mim lá embaixo. Se houver alguma outra complicação, farei questão de informá-lo. Samir garantiu. Félix explodiu em partículas de luz depois de ouvir isso.
Então, ele reconstruiu acima de Malak do resto e continuou seu caminho. Ele sabia que o segundo tesouro estava próximo e não podia deixá-los sozinhos, já que este seria muito perigoso comparado ao último. Como era de se esperar, o elenco passou mais 2 minutos caminhando antes de chegar a um cruzamento de caminho triplo. Isso teria sido perfeitamente normal para o esquadrão se eles não percebessem que os caminhos levavam a 3 portões de cores diferentes: preto, dourado e branco. Desta vez, cada portão tinha um enigma hieroglífico único escrito no centro. O que estamos olhando? Eric perguntou. Um teste, talvez. Codri respondeu. Todos foram espertos o suficiente para adivinhar que apenas um portão levava ao segundo tesouro. Quanto aos outros 2, eles preferem ser pessimistas e acreditar que serão mortos dentro deles. Chefe, que portão o outro esquadrão escolheu? Eric perguntou. Ninguém parecia muito nervoso devido à informação de Félix que não havia falhado até agora. Aos olhos deles, basta copiar o que o outro time fez e eles sairiam daqui com muitas riquezas em pouco tempo. Infelizmente, o que eles não sabiam era que Félix não tinha absolutamente nenhuma ideia de qual porta os piratas escolheram. Fim do capítulo. Capítulo 568, Os 3 portões e isso é o que você ganha pelo seu péssimo hábito de pular filmes rapidamente. Asna riu de puro deleite, apreciando a visão dele enfrentando seu karma. Cada vez que ela assistia a um filme com ele, o filho da puta ficava irritando-a com saltos de 10 segundos para pular direto para as partes interessantes. Na vida anterior de Félix, ele assistia aqueles documentários ao vivo apenas pela ação e via os piratas serem mortos. Despreocupado com a zombaria dela, Félix continuou esfregando o queixo, pensando profundamente em uma solução para esse dilema. Ele entendeu que com os piratas procurando por eles, seu tempo era limitado. Porque existe apenas um enigma para cada porta. O que acontecerá se resolvermos todos os 3? Félix pediu. Asna, leia-os separadamente para mim, por favor. Uma parte de uma árvore guarda tudo para alguém que perdeu tudo. Asna leu primeiro o enigma no portão preto. Como pode uma pessoa sem pernas, sem braços e sem asas nadar, voar e caminhar com uma única distensão? Ela leu o enigma na porta branca. Os sonhos só serão alcançados se alguém, eles. Asna esclareceu estranhamente, há um espaço vazio entre alguém e eles. Então o enigma é descobrir a palavra que cabe na frase. Félix também ficou um pouco confuso e pensou que estaria lidando com os mesmos enigmas. Mas até agora, esses enigmas estavam ficando mais peculiares. Seja como for, saberei o que fazer a seguir depois de resolver todos eles. Félix decidiu começar com o enigma do portão preto. Ele repetiu o quebra-cabeça 3 vezes mentalmente e depois dividiu o enigma em 2 partes. No início, ele pensou que uma parte de uma árvore significava um galho, uma folha, uma raiz ou algo assim, mas depois de conectá-lo com a outra metade do enigma, descobriu que não fazia sentido. Como eles poderiam confiar tudo a alguém que perdeu tudo? Mas depois desse processo de eliminação, ele percebeu que ficou com menos opções. Coroa, frutos, galhos, tronco e folhagem. No entanto, ele também não conseguiu ver a ligação que tinham com a segunda parte do enigma. Agora que havia eliminado quase tudo que estava na caixa, ele começou a pensar fora dela. A primeira coisa que lhe veio à mente foi um papel. No momento em que ele pensou nisso, a resposta surgiu por si só devido à sua simplicidade. Uma vontade. Félix disse com firmeza. Faz sentido. Asna concordou com ele enquanto fazia as unhas. O papel vem das árvores e uma pessoa que perdeu tudo simplesmente deu a entender que morreu e escreveu um testamento para dar tudo o que possuía. Então era de fato uma parte de uma árvore que guarda tudo para quem perdeu tudo. Vamos ver o segundo. Félix não queria verificar sua resposta agora, mas primeiro resolver os 3 juntos. Como pode uma pessoa sem pernas, sem braços e sem asas nadar, voar e caminhar com uma única distensão? Félix ponderou profundamente sobre isso por alguns segundos antes de estalar o dedo com um olhar iluminado.
Tem que ser viajando. Se não se pode andar, nadar ou voar, basta viajar de barco, avião e carro. Félix raciocinou. Ele não sabia se estava certo ou não, mas se estivesse em seu espaço de consciência, teria visto que Lady Esfinge estava balançando levemente a cabeça. Porém, ele estava bastante confiante em sua resposta. Por enquanto, ele se manteve firme e passou para o último quebra-cabeça. Este é provavelmente o mais fácil e também o mais difícil de todos. Félix estreitou os olhos e pensou: os sonhos só serão alcançados se alguém os quiser. Ou se esforça por eles, ou os deseja, ou os procura. Há muitas respostas corretas. Isto é o que mais temia Félix. Ele prefere um enigma único e difícil do que um enigma fácil com uma ampla gama de respostas. Isso porque ele não tinha ideia se fez várias tentativas de abrir os portões ou apenas uma. Então, ele precisava escolher a resposta perfeita para não estragar seu time. Nessa situação, era melhor buscar a ajuda de outras pessoas para restringir a resposta. Gente, o que vocês acham que se encaixaria melhor nesse quebra-cabeça? Os sonhos só serão alcançados se alguém, eles. Ele perguntou a seus companheiros de esquadrão que estavam ocupados assistindo a um holograma que mostrava a perseguição de Samir aos piratas. No início, eles ficaram confusos com a pergunta, pois pensaram que ele estava entrando em contato com a organização ou alguém da Intel. Mas Malak logo explicou a eles que Félix foi quem abriu os portões ao resolver esses enigmas. Você está falando sério? Chefe, você consegue ler esse idioma? Você... Tudo bem, não tenho tempo para suas perguntas agora. Félix interrompeu a confusão e repetiu o mesmo quebra-cabeça. Desta vez, todos se comportaram e começaram a pensar no termo mais adequado e por que o escolheram. Deve ser desejo. Malissa esclareceu: sem desejo, você não pode trabalhar duro pelos seus sonhos. Sim, o desejo atropela o quero também. Malak apoiou: desejo não é a palavra para isso. Pualane disse com um tom melancólico: todos nós desejamos e queremos coisas, mas será que trabalhamos duro para consegui-las? Não, o desejo é uma emoção simples que não basta para fazer alguém dar o melhor de si pelos seus sonhos. Malissa e Malak pensaram por um segundo e perceberam que ele estava certo. Todos desejavam ser alguma coisa ou chegar a algum lugar. Mas, quando se trata de colocar esforço nisso, começamos a dar desculpas ou a nos distrair de conseguir isso apenas para descansar por mais um dia. Quando finalmente decidimos buscar nossos sonhos e objetivos, percebemos que já era tarde demais e deixamos de desejá-los. Porém, na realidade, nunca é tarde para perseguir seus sonhos. Essa é apenas mais uma desculpa para se sentir um pouco melhor por não ter trabalhado ao máximo para realizar seus sonhos. A palavra que você está procurando é buscar ou se esforçar. Pualane disse a Félix com um olhar cheio de arrependimento: não procurei verdadeiramente os meus sonhos, agora estou pagando o preço. Concordo com sua resposta, mas discordo de sua outra afirmação. Pagar o preço? Félix riu um pouco e disse: sua jornada comigo estava apenas começando. É muito cedo para sentir arrependimento pela sua vida. Malak sorriu ao ouvir, pois eles sabiam que Félix não estava mentindo ou tentando levantar o ânimo de Pualane. Ela estava no mesmo lugar que Pualane, sentindo-se arrependida por sua decisão na vida que a levou a acabar como escrava. Mas depois de passar meses sob o comando de Félix, ela percebeu que era extremamente afortunada. Não há um único dia em que ela não se sinta grata por sua mudança repentina em vida. Dê um tempo, Sir Pualane, apenas dê um tempo. Malak disse, sorrindo. Pualane não entendeu o que ela quis dizer, mas ele era um lutador veterano que conseguia controlar suas emoções facilmente. Por isso, ele acenou com a cabeça para ela e Félix e não trouxe mais esse assunto. Agora que temos as 3 respostas, vamos ver como vai ser. Félix respirou fundo e pairou primeiro em direção ao portão preto. Retiro. Malak estendeu a mão enquanto caminhava para trás. Os demais ouviram obedientemente, mas não tiraram os olhos de Félix, que começou a tossir para aliviar a garganta seca. Então, ele soletrou, Will,
com a linguagem hieroglífica e prendeu a respiração em antecipação, assim como os outros. Uma fração de segundo depois, o portão começou a roncar alto, marcando sua abertura bem-sucedida. Haha, temos muita sorte. Eric riu de alegria enquanto observava o portão continuar deslizando da esquerda para a direita até submergir completamente na parede. Isso expôs um jardim de vidro bem iluminado de tirar o fôlego que parecia ter saído direto do céu. As flores eram coloridas e tinham belas formas distintas, enquanto a grama era tão verde quanto a própria vida, emitindo ondas de vitalidade refrescante nesta caixa mortal abandonada. Até as ervas e os insetos foram unificados com esse ambiente celestial, fazendo com que todos olhassem para eles com expressões atordoadas e seduzidas. Eles nem se importavam que a maioria dos insetos eram quase iguais aos Tomb Screamers, mas maiores em tamanho. Eles estavam muito fascinados pela visão para se importar. É isso. Félix sorriu amplamente enquanto voava pelo portão. Este é o mesmo jardim de ervas que os piratas limparam completamente no documentário. Félix pode não se lembrar dos enigmas, mas lembra-se dos tesouros, dos lugares e das batalhas. Ele estava absolutamente certo de que este jardim era igual ao que ele viu. Inferno, até a porta de vidro que dava para dentro do jardim estava na mesma posição. Por ser um holograma feito de luz, ele penetrou facilmente no vidro e saiu para dentro do jardim. Que cheiro é esse? O sorriso alargado de Félix endureceu depois que seu nariz sentiu um cheiro desagradável. Um fedor que não deveria existir em um jardim tão paradisíaco e repleto de raros tesouros naturais. Esse fedor bastou para Félix expulsar a ganância que o movia e começar a usar a razão. Por que se preocupar em fazer 3 enigmas e 3 portões se será tão fácil acessar o jardim de ervas? Haha, Sir Félix, é tão bom quanto parece daqui. O processo de pensamento de Félix foi interrompido depois de ouvir a voz alegre de Eric um pouco perto dele. Oh não! Agitado, Félix se virou e viu que a maior parte do seu grupo estava esperando em frente à porta de vidro. Todos pareciam bastante animados enquanto olhavam para as riquezas dentro do jardim. Eric até colocou a mão na maçaneta de vidro, planejando abri-la para eles. Saia agora! Félix só conseguiu gritar com uma expressão horrorizada. Fim do capítulo. Capítulo 569, Problemas no Paraíso. A mão de Eric congelou na maçaneta de vidro depois de ouvir o grito alto de Félix. Ele não gastou nenhuma fração de segundo para pensar porque Félix os avisou para saírem quando ele simplesmente soltou a maçaneta e disparou o mais rápido possível em direção ao portão. Malak, que tinha absoluta confiança no julgamento de Félix, também fez o mesmo no instante em que ela saiu do torpor. Como Codri e Malissa eram halflings, seus instintos para o perigo eram mais aprimorados que os dos humanos. Então, no momento em que começaram a formigar, já estavam se preparando para se mover. No entanto, no momento em que se viraram, ficaram chocados ao ver que o portão estava fechando lentamente enquanto Eric e Malak acabavam de sair. Assustada, Malissa desdobrou as asas e voou rapidamente em direção à saída. Enquanto isso, Codri se transformou em um cachorro de 4 patas enquanto corria. Ninguém olhou para trás ou se preocupou em passar um único momento pensando nos outros companheiros de esquadrão. Quem estamos enganando aqui? Eles mal passaram 3 meses juntos. Então, eles poderiam parecer íntimos e amigáveis, eles absolutamente não se arriscariam para salvar seus companheiros de esquadrão. Merda, 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 merda. No instante em que Jones saiu de seu torpor, ele entrou em um frenesi de maldições enquanto seus batimentos cardíacos aceleravam vertiginosamente. Ele percebeu que o último a fugir foi Poalane, pois estava logo atrás de Codri. Eles estavam bem perto do portão que já estava 50% fechado. Ele percebeu que eles mal conseguiriam, se não fosse por ele. Mesmo que ele se mudasse agora, já era tarde demais. Embora não soubesse o que iria acontecer com ele, ele entendeu que não seria nada bonito se o portão fosse trancado para ele. Como suas habilidades eram absolutamente inúteis nesta situação, Jones só conseguiu olhar para Félix com uma expressão suplicante.
Ele nem se preocupou em olhar para Nietzsche e Momo que ainda estavam com ele. Isso porque ele sabia que Momo era inútil e Nietzsche provavelmente estava prestes a se irritar de medo. Infelizmente, ele estava completamente enganado sobre Nietzsche. Sua cabeça, que quase sempre estava abaixada por timidez, foi erguida bem alto, semelhante a uma orgulhosa rainha pronta para declarar sua próxima conquista. Uau! Uau! Abruptamente, Nietzsche disparou 2 vinhas verdes no portão que estava 60% fechado e separou uma delas da palma da mão. Então, ela bateu no peito de Jones e segurou a outra videira com força. Ufa, ufa! Antes que Félix ou Jones pudessem compreender o que estava acontecendo, as vinhas começaram a se contrair rapidamente em direção ao portão. Nietzsche e Jones acabaram sendo puxados pela contração também. Enquanto Nietzsche se preparava para isso, fazendo-a voar 2 metros acima do solo em linha reta, Jones estava levando a surra de sua vida enquanto seu corpo era esmagado contra o chão como uma boneca. No momento em que Nietzsche viu que ela estava a apenas alguns metros do portão, ela cancelou sua habilidade de fazê-la recuperar o controle de seu corpo, mas ainda manter o mesmo impulso. Uau! Isso permitiu que ela passasse pelo portão 70% fechado sem problemas. Porém, no caso de Jones, ele acabou tendo seu corpo esmagado contra o portão, deixando-o um pouco tonto com o impacto. Mas ele rapidamente se recompôs depois de sentir que o portão estava prestes a ser fechado. Ele separou a videira do peito e tentou se espremer pelo espaço restante entre o portão e a parede. Seu rosto estava aterrorizado, mas ele continuou se mexendo como um verme até que seu braço esquerdo conseguiu passar. No momento em que saiu, Eric e Poalane agarraram-no com força e arrastaram-no para fora pouco antes de o portão se fechar. Baque! Jones caiu de joelhos enquanto tentava respirar fundo, mas o capacete quebrou após o impacto no portão. Usa isto! Malak exibiu seu capacete de emergência e o usou na cabeça depois de ver que ele não estava pensando direito em transportar o seu. Coffee, coffee! Ele começou a tossir enquanto apertava o coração batendo, sentindo como se tivesse escapado das garras da morte. Você está se sentindo melhor? Malak perguntou enquanto o verificava. Obrigado, obrigado. Jones falou enquanto tentava recuperar o fôlego. Depois de finalmente regular a respiração, levantou-se com alguma dificuldade e curvou-se profundamente para Nietzsche. Obrigado por salvar a minha vida. Nunca esquecerei a sua ajuda. Não me agradeça. Nietzsche balançou a cabeça e disse, todos nós precisamos agradecer a Sir Félix. Se não fosse por seu aviso oportuno, teríamos todos sido exterminados. Foi um pouco estranho ver a tímida Nietzsche falar com tanta confiança e com a cabeça erguida. Todos começaram a ter dúvidas sobre sua verdadeira personalidade, mas sabiam que não era hora de abordar o assunto. Onde está Sir Félix agora? Espere, onde está Momo também? Codri perguntou enquanto verificava ao seu redor. Quando os outros o ouviram, rapidamente procuraram por Momo, mas perceberam que ele havia sumido. Acho que ele ainda está lá dentro. Malissa disse sem palavras. Com certeza, Momo estava parado no lado oposto do portão com uma expressão composta e um pouco de desânimo. Ele estava olhando para uma esfera vermelha carnuda gigante que tinha vinhas douradas mapeadas em sua pele. Não havia jardim, nem cúpula de vidro, nem tesouros naturais. Apenas esta bola gigante assustadora e desagradável. Momo, você está bem aí atrás? Abruptamente, a rainha entregou a mensagem de Malak. Não está morto. Momo respondeu calmamente. Assim como Malak queria continuar seu interrogatório, ela recebeu um pedido de permissão de Félix. Ela concordou instantaneamente e uma versão mais recente de Félix apareceu acima do bando. No momento em que a porta foi fechada, sua imagem holográfica foi destruída. Quando ele apareceu diante deles, parecia bastante chateado, fazendo com que o esquadrão retirasse todas as perguntas preparadas sobre o que aconteceu lá dentro. Esta é a primeira vez que vejo o chefe tão zangado. Eric engoliu em seco e perguntou telepaticamente a Malak, qual você acha que é o motivo? Não sei, Malak disse, mas estamos prestes a descobrir.
Malak, ligue para Momo no alto-falante do seu traje. Félix perguntou com um tom reprimido. Malak acenou com a cabeça e enviou uma mensagem para Momo, avisando que todos o estavam ouvindo. Por que você não nos avisou que estávamos entrando em uma armadilha ilusória? Félix interrogou com um tom frio. Ilusão? Que diabos? Todos expressaram seu choque com sua pergunta, pois não achavam que o jardim fosse uma farsa. Eles acreditavam que a armadilha estava escondida dentro do jardim ou no teto, ou algo parecido. Armadilhas ilusórias quando Momo estava em sua equipe. Afinal, os slimes eram imunes a ilusões. Isso implicava que Momo tinha visto o perigo real lá dentro e voluntariamente permitiu que eles entrassem em uma armadilha ilusória. Esquadrão para eliminar. Jones praguejou com os olhos vermelhos. Ele foi o mais afetado, pois tinha menos chance de sobreviver. Antes que os outros pudessem se irritar, Félix gesticulou com a mão para que se acalmassem. Momo, responda agora. Félix enfatizou. Isso é porque eu não sabia que o que vocês estavam vendo não era o que eu estava vendo. Momo se explicou com um tom neutro. Então sincronize seus olhos com os da rainha e deixe-a nos mostrar exatamente o que seus olhos estão lhe alimentando atualmente. Félix ordenou que Félix não soubesse exatamente o que estava por trás da ilusão, já que ele era apenas um holograma. Tudo o que Malak vê, ele também vê. Então, ele não queria presumir que Momo queria prejudicar seu esquadrão antes de obter os fatos, endireitou-se. Talvez o que está por trás da ilusão não valesse a pena avisá-los. Infelizmente, esse pensamento foi removido da mente de Félix no instante em que Momo sincronizou seus olhos com a rainha. Bandeira vermelha que deveria ter sido denunciada. Não é à toa que senti um cheiro desagradável quando me aproximei do vidro. Malak pensou com os olhos semicerrados na esfera de carne. Quando ela viu Félix entrando no vidro com uma expressão animada, ela acreditou que era seguro para eles entrarem, já que ele não mostraria tal expressão se não tivesse certeza sobre a segurança do quarto. Assim como o resto, ela estava extremamente ansiosa para entrar no jardim e colher aqueles tesouros naturais de alta qualidade. No entanto, no instante em que se aproximou da cúpula de vidro, foi atingida por um fedor peculiar. Antes que ela pudesse pensar bem sobre isso, Félix gritou aquele aviso para eles saírem. Ela acreditava que como seus sentidos estavam sincronizados, Félix sentiu o mesmo fedor enquanto estava dentro do vidro, fazendo-o perceber que isso era impossível. Afinal, ele não deveria sentir o que ela não conseguia sentir. O vidro deveria estar bloqueando a sincronização deles. Então você viu isso e não pensou nem por um segundo que poderia ser uma armadilha. Não, mesmo quando você nos viu tão felizes quanto uma pipa quando estávamos olhando para ela. Félix zombou friamente, você me considera um idiota. Não senhor, Momo ainda respondia com calma, parecendo não ter sido afetado nem pelo ambiente nem pelo interrogatório de Félix, que não estava indo bem para ele. A essa altura, todos tinham certeza de que ele os queria mortos, e nada do que ele dissesse mudaria esse fato. Se não fosse pela compreensão oportuna de Félix, eles estariam condenados e ele seria o último sobrevivente. Assim como seu esquadrão anterior que foi exterminados. No início, ninguém viu nada de errado com isso, já que os slimes sabiam que eram os últimos a sobreviver na maioria das expedições, mas agora eles começaram a acreditar que o esquadrão anterior também foi vítima do esquema de Momo. Fim do capítulo. Capítulo 570, falha após falha. Por que ele fez isso? Talvez ele quisesse as riquezas para si ou simplesmente recuperar sua liberdade. Isso é o que Félix não conseguia entender. Se ele estivesse aqui com eles em carne e osso, ele entenderia a tentativa de Momo de enterrá-los e libertar-se das correntes da escravidão. Mas Félix era apenas um holograma. Mesmo que o grupo fosse eliminado, Momo ainda seria seu escravo. Depois de tal traição, Momo não conseguiria viver por muito tempo. Qual é o seu ganho ao eliminar meu esquadrão? Eu já te disse que essa não era minha intenção. Momo se recusou a admitir, deixando todos furiosos. Rainha, ele está dizendo a verdade.
Malak decidiu ajudar. Com base em seu processo de pensamento, minha conclusão é que ele está realmente dizendo a verdade. A rainha os chocou com sua proclamação. Eles entenderam que, como ele havia assinado um contrato de escravidão, isso significava que seu processo de pensamento estava sob estrito escrutínio da rainha. Então, no momento em que ele pensasse em tentar eliminá-los ou tivesse planos futuros terríveis, ela repassaria a informação ao mestre. Era fácil enganar os outros, mas era difícil enganar a si mesmo fazendo exatamente o oposto dos seus pensamentos. Isso os deixou com duas opções. Ou eles estavam enganados e Momo realmente cometeu um erro honesto, ou o filho da puta era um sociopata que tinha um controle incrível sobre sua mente. É petrificante. Já que a rainha inocentou você, peço desculpas pela acusação. Félix baixou um pouco o tom ao dizer: no entanto, você ainda estragou tudo ao não nos contar sobre aquela coisa desagradável. Sinto muito. Momo pediu desculpas calmamente. Isso não vai acontecer de novo. É isso que eu quero ouvir. Félix disse enquanto olhava para as expressões estupefatas dos membros de seu esquadrão. Eles devem ter ficado chocados porque Félix não o pressionou ainda mais e apenas decidiu acreditar em suas besteiras, embora os fatos apoiassem as más intenções de Momo em relação a eles. Malak, mantenha-o sob controle. Não é hora de perder Momo, pois precisamos da outra cópia dele para encontrar a saída do sistema de ventilação da pirâmide. Félix informou. Ele não era estúpido em pensar que Momo era inocente, mas entendia que Momo ainda era um bem valioso nessas ruínas. Era melhor tirar vantagem dele antes de se livrar dele. Mais importante ainda, ele estava trancado dentro daquele portão sem qualquer forma de se agrupar com eles. Então, ele não poderia levar seu esquadrão para outra armadilha ilusória. Em explorações futuras, ele faria com que os slimes usassem seu recurso de sincronização para não serem pegos de surpresa novamente. Ele cansou de confiar em slimes. Agora que ele lidou com o traidor, era hora de verificar o que diabos era aquilo. Vá inspecionar aquela coisa carnuda. Félix ordenou a Momo. Obediente, Momo arrancou o braço do ombro e mandou-o tocar naquela coisa nojenta. O resto do esquadrão interrompeu sua discussão telepática privada sobre Momo e se concentrou na tela, querendo descobrir seu destino caso alguma vez tivessem tocado nela. Depois que o braço alcançou uma veia dourada, ele estendeu a mão e tocou-a levemente. No entanto, não houve movimento repentino ou ruído. Isso fez Momo ficar corajoso e controlar o braço para subir na pele da coisa. O braço continuou subindo e subindo, mas nada mudou. Vá dar um soco, Félix ordenou calmamente. Tudo bem. Sem um pingo de hesitação, Momo deixou para trás uma pequena parte de seu corpo e então foi com seu corpo principal até a coisa. Depois de alcançá-lo, ele perfurou a veia dourada o mais forte que pôde. Eles receberam a reação que queriam desta vez, quando a coisa nojenta começou a tremer ligeiramente em sua base. Enquanto isso, o sangue dourado podia ser visto correndo rapidamente pelas veias, parecendo alguém passando por uma corrida de sangue. SHS. Do nada, a carne começou a se separar do meio, semelhante a um monstro, tentando abrir a boca depois de um longo período de tempo. No momento em que se abriu completamente, todos sentiram como se seus corações estivessem prestes a saltar do peito diante de uma imagem tão horrível. Quem poderia culpá-los? O interior daquela coisa estava repleto de milhões de ovos e larvas amarelas. Havia também milhões de Tomb Screamers maiores em tamanho que os anteriores. É uma colmeia ou apenas o local de nascimento daqueles Tomb Screamers? Malak se perguntou enquanto tentava acalmar os batimentos cardíacos dela. Merda, não consigo imaginar o que teria acontecido conosco se ficássemos presos nisso. Eric disse, você está prestes a descobrir. SSHSHSH. Os Tomb Screamers dentro da colmeia surgiram todos de uma vez, criando uma nuvem dourada. Então, eles engoliram Momo mesmo que ele estivesse usando o spray. Isso assustou ainda mais o time, já que a única medida defensiva que eles tinham era claramente inútil contra as versões maiores dos Tomb Screamers.
Em poucos segundos, a nuvem dourada recuou para dentro da colmeia, deixando para trás absolutamente nada. Momo foi totalmente eliminado da existência, deixando o esquadrão bastante chocado com as implicações. Os Tomb Screamers não foram feitos para usar suas presas para quebrar nossos escudos e depois enviar sinais mentais que afetam. Malak perguntou: acho que esta variedade mais recente simplesmente vai para a matança. Félix franziu as sobrancelhas e disse: precisamos sair deste lugar o mais rápido possível e ir embora. Há tantas informações que não foram dadas a mim. Todos concordaram imediatamente. Verifique Momo usando a câmera em sua cópia. Félix disse: sua consciência assumiria automaticamente aquela cópia como seu corpo principal de agora em diante. É assim que os slimes se recusam a morrer. Eles só precisam manter uma peça separada deles e sua consciência sempre terá um corpo para habitar. Como a pulseira de Momo foi destruída, a rainha teria que confiar no sinal de outras pulseiras AP próximas para manter sua conexão com a consciência dele. Dessa forma, Momo não poderia escapar do contrato de escravidão. Enquanto Malak verificava Momo, Félix foi até o portão branco à direita e começou a ponderar: sem Momo, será difícil diferenciar entre ilusão ou realidade por trás desta porta. Se eu usasse meus olhos reais, então poderia ter notado as diferenças com meus olhos verdadeiros ou simplesmente usado Asna, que é imune a ilusões. Se eu estivesse aqui, as coisas teriam sido muito diferentes. Félix suspirou, sentindo-se bastante desesperado nesta forma holográfica. Ele odiava essa sensação de ter a capacidade de fazer algo, mas não conseguia devido às circunstâncias. Você pode deixar o Império das Bruxas quando eu conseguir fazer com que você hospede a manipulação de raios, Senhora Esfinge pediu-lhe em casamento. Realmente? E as outras manipulações? Félix perguntou um pouco confuso. Ele pensou que Lady Esfinge iria mantê-lo perto dela até que ele realizasse pelo menos 5 manipulações ou algo assim. Já é difícil criar o método perfeito para ajudá-lo a hospedar 2 manipulações, sem mencionar 3 ou mais. Lady Esfinge disse calmamente: vou levar anos de pesquisa para que isso aconteça. Não adianta manter você ao meu lado por tanto tempo. É verdade, você precisa sair e experimentar o verdadeiro perigo no universo real. Thor tomou um grande gole de vinho e zombou: os jogos podem ser perigosos, mas você ainda tem cupom de rendição e muitas outras maneiras de escapar da morte, ao contrário do mundo real. Na verdade, perdi o sentido de lutar em batalhas de vida ou morte, no momento em que recebi aquele cupom de rendição. Embora Félix concordasse, isso não significava que ele não apreciasse o fato de possuir aquele cupom. No entanto, ele sabia que se confiasse demais no apoio dele, não se sentiria mais corajoso o suficiente para lutar sem ele. Estarei aqui na exploração das próximas ruínas, não importa o que aconteça. Não posso ser apenas um espectador. Félix acenou com a cabeça com firmeza e se aproximou do portão branco. Depois de limpar a garganta, ele pronunciou a resposta ao enigma e observou como o portão se abria lentamente para ele. Os outros se reuniram em frente a ele e ficaram com medo ao ver o mesmo jardim de vidro de tirar o fôlego atrás dele. Desta vez, todos deram um passo para trás em vez de correr para dentro. Sir Félix, você acha que é outra ilusão? Malak perguntou. Sem Momo, só há uma maneira de descobrir. Félix apontou para si mesmo e disse: vou entrar no vidro e ver se nossa sincronização está bloqueada ou não. Ok, é melhor eu entrar para facilitar. Malak sugeriu enquanto caminhava cuidadosamente atrás dele. Espere, use isso. Nitya parou e criou uma videira verde na palma da mão. Então, ela enrolou-o na cintura de Malak e recuou. Caso alguma merda atingisse o ventilador, ela poderia facilmente ser puxada para um lugar seguro. Félix rapidamente voou para dentro do jardim e gesticulou para Malak se aproximar, pois não conseguia sentir cheiro de nada. Malak obedeceu aumentando seu ritmo. Quando ela chegou à porta de vidro, ela ficou rígida em seu lugar enquanto seu nariz era atacado pelo mesmo fedor desagradável. Afaste-a agora! Félix gritou com Nitya após ser atingido pelo mesmo cheiro. Uau!
Nietzsche ordenou rapidamente que a videira se retirasse no momento em que viu que o portão estava começando a fechar. Como eles agiram muito rápido, Malak saiu ileso antes que o portão se fechasse para Félix. Logo, ele se manifestou acima deles e disse com uma expressão irritada: "Não admira que essas ruínas estejam inundadas com esses insetos." Félix não sabia qual pesquisador era o dono deste laboratório e por que ele criou aquelas colmeias. Ele não estava planejando passar mais tempo aqui para descobrir. Ele rapidamente foi até o portão dourado no meio e pronunciou o termo "procurar" com a linguagem hieroglífica. Os outros se alinharam diante dela com um pouco de antecipação nos olhos, esperando que verdadeiros tesouros estivessem atrás, em vez de outra colmeia. Infelizmente, eles esperaram e esperaram, mas o portão permaneceu fechado. Isso nunca havia acontecido antes, deixando-os um tanto angustiados e preocupados porque a resposta não era certa. Quando mais de meio minuto se passou e o portão ainda não se mexeu, ficou óbvio para eles que a resposta do enigma não era procurar. Fim do capítulo. Quem não sabe o que é a vida, como poderá saber o que é a morte? Confúcio.